Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu, lindíssima, claro, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 1, na série Professores Inspiradores. E no nosso diálogo desse episódio tá simplesmente magnífico, inspiradíssimo. É uma pessoa que, nós estamos esperando há um tempo. Mas iniciaremos com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro, tenho 42 anos, 1,64 m, sem salto, né, contrariando minhas expectativas de elevar a minha personalidade e a minha pessoa. Estou com um vestido em tom salmão, sentada na cadeira preta, aqui nos estúdios. Ao fundo está a plotagem em tons verde, cinza e branco, os conectores cinza. O meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. E claro, recebendo para nosso diálogo, inspirado sempre em Paulinha, porque Paulinha é meu best, está aqui uma grande educadora, a Selma Tavares. Selma, seja bem-vinda. É uma grata alegria receber, foi uma esperança constante aguardar a sua vinda aqui para dialogar conosco. Seja bem-vinda. Eu venho saudar aqui com alegria, né? É uma alegria, motivo de alegria estar aqui presente no dia de hoje. E quero fazer também minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher de cabelos escuros, né? Cabelos escuros, cabelos lisos, e sou parda também. Estou vestindo uso óculos. Estou vestindo uma roupa cor preta, né? Com alguns desenhos na borda, e calçando um sapato com um tênis, né? E é com alegria. Me sinto bem estar aqui a convite, né, para falar um pouco da minha história, do meu percurso e principalmente sobre contação de história. Ai, que tudo, gente! Bom, a Selma, ela é oficineira pedagógica, ela é brincante regional e ela é contadora de história. Conheci essa pessoa aí nos caminhos do Rio, daqui a pouco você vai entender a história, os caminhos do Rio aqui em Porto Velho, em Rondônia, contando história em sua, né, para mim, uma inspiração, uma jornada inspiradora, porque contar história além de você levar a imaginação, você conduzir as pessoas a outros universos, a outras imagens, a outras emoções, é um modo de você construir cultura, de você se aproximar do outro e da sua história e da sua região. Então, Selma, me conta essa jornada sua como contadora de história, como oficineira, como brincante. Quando que o seu coração, quando que ele foi chamado para esse caminho, quando que bateu forte? Anabela, eu tive uma professora no Instituto Brincante, em São Paulo, que ela me falou algo que tocou meu coração, que eu trago comigo. Ela disse: para contar história, eu preciso primeiro contar a história da história. A história da história é justamente a minha história, de onde eu vim, qual a minha origem, e para entender um pouco por que eu trabalho com essa questão regional, por que eu trabalho com essa temática, né? Então, acredito que é importante também falar um pouco da minha origem, de onde foi que eu vim. De onde você veio? Conta. Eu nasci em 1975, na beira de um rio, no rio chamado Andirá, no Amazonas, numa comunidade bem pequena, com poucas casas, casas ribeirinhas, casas caneludas, que eu costumo chamar. E uma comunidade chamada São José,
Hoje em dia, essa comunidade ela já foi engolida pela floresta. Não se encontra mais as casinhas caneludas, apenas a floresta. E um rio bonito. O rio continua lá, continua no seu caminho, no seu percurso. Rio Andirá, no município de Parintins, no estado do Amazonas. Eu nasci numa noite de lua cheia, plena floresta amazônica. Ai, que lindo! Olha, gente, vocês já perceberam, né, que é emocionante. Eu fico emocionada, encantada. A gente tem um autor que eu gosto muito, que é o Rubem Alves, que ele fala do encantamento, né, que você precisa encantar. E nada mais encantador do que história. Né? Meu pai contava muitas histórias para mim, sempre contou muitas histórias. E esse universo me encantou. E como que você veio se tornar educadora, Selma? Né? Do Rio até a contação de histórias, oficina. Como que a contação de histórias esteve na sua vida e como ela se tornou uma prática pedagógica na sua vivência enquanto docente, enquanto professora, no magistério? Sou de uma família de 8 irmãos. 8 irmãos. 4 mulheres e 4 homens. E durante um bom tempo da minha infância vivida no interior do Amazonas, na beira desse rio bonito, que eu costumo chamar Rio Bonito, é o Rio Andirá. E passei boa parte da minha infância nesse lugar. Acostumada a brincar na beira do rio, com as pedrinhas, com as folhas, ouvir o canto dos passarinhos e ouvir principalmente as histórias dos pescadores, que chegavam pela manhã, juntamente com os peixes que eles traziam, né, da pescaria, né, feita pela madrugada, eles traziam também histórias. Costumavam contar as histórias que eles ouviam, que eles mesmos, histórias imaginadas, né? Hoje eu entendo histórias como histórias imaginadas. E as histórias imaginadas, elas estão presentes na vida de todos, na vida das crianças principalmente. Criança conta uma história imaginada assim de uma maneira encantadora. Surpreendente. Surpreendente. Riquíssima em detalhes. Detalhes, exatamente. Eu vi, eu estava lá, é assim mesmo. E os pescadores trazem isso, essa cultura, né, de trazer as histórias mesmo da floresta, do rio, né, lugares por onde eles passam. Né? Histórias de peixe, histórias de pássaros, histórias de encantamentos, de encantados. Né? Então eu convivi na minha infância um tanto com essa cultura, né, com essa experiência de escutar os pescadores trazendo suas histórias. Então, era uma vivência constante no seu meio. Isso, natural. 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 A criança, né, quando ela nasce no interior, que ela tem a cultura dela mesmo, né, vivida, né, nesse percurso, no interior, na beira de um rio, ela conhece, ela começa a conviver com as pessoas e é natural ouvir essas histórias, né, histórias da floresta, história dos encantados, né. Escutam até histórias de assombração que não se assustam mais, não. É natural, né? Querem ouvir. É natural para eles. Inclusive, né? não tem medo, querem ver, querem estar perto, conhecer. Ouvir. Exatamente, é natural. Então, passou um tempo, né? A família se mudou para a capital, Manaus, né, no Amazonas, para estudar. Né? Os irmãos estudarem. E eu fiquei um bom tempo ainda no interior, né? Morando com a minha avó. Minha avó, minha rendeira de sonhos. Vivia no interior com a minha avó durante algum tempo. Logo depois, meus pais também vieram me buscar e dei continuidade, né? Fui para a cidade para estudar. O que é uma rendeira de sonhos? Uma rendeira de sonhos. Existe uma educadora chamada Lídia Ortélio. Lídia Ortélio fala do acalanto. Acalanto são os brincos, as brincadeiras. Brincadeiras, os brincos. Aquelas músicas que a gente canta para a criança ninar, que a gente canta suave para chamar a criança para perto, para montar uma brincadeira, para falar de alguma coisa assim, de uma maneira bem tranquila, bem suave. Os acalantos, os brincos. E assim, um namoro. Minha avó tinha essa facilidade comigo de me contar histórias, né? Deitada na rede, como se ela estivesse fiando, tecendo um ponto no outro, contando histórias para mim. E quando a tardezinha vinha chegando, na frente daquele rio bonito,
ela contava as histórias. E ela ia tecendo lá, falando. Às vezes costurando, às vezes só me olhando, me acalentando, passando a mão no meu cabelo, fazendo uma trança. E ela vinha rendando. Ela vinha rendando os meus sentimentos. Ela vinha rendando minha memória. Trazendo para mim boas memórias, construindo boas memórias daquele lugar na beira de um rio, que hoje tem uma influência forte na minha vida, no meu trabalho, bem influenciado por essa história, por essa rendeira de sonhos que agora já está em outro plano. Minha avó Maria. E aí depois você se mudou para Manaus também, para estudar? Como foi essa trajetória? Como foi esse percurso do Rio? Gente, eu participei de uma oficina conduzida pela Selma, chamada Caminho do Rio. E foi assim, foi uma vivência incrível, práticas brincantes, práticas de contação de história que você pode usar no processo de alfabetização. Aliás, você pode usar em qualquer momento, mas eu fiquei assim, marcada com fazer as letras com os galhos, né, da gente amarrar com os galhos, pedaços de galhos e amarrar com linha. Aí tem a ver com essa história da renda, né? Olha só que interessante, que referência importante. E assim, algo tão simples e ao mesmo tempo tão tocante, tão próximo do coração, tão marcante, que é difícil uma criança esquecer uma memória dessa, como essa que você acabou de relatar da sua vivência. Mas aí você foi conduzida no Rio, de Manaus, foi para Manaus e foi para onde? Então, em Manaus, moramos um tempo em Manaus, minha família mora em Manaus, minha família é manauara, né, mora em Manaus. Família, minha mãe, meus irmãos, né, meu pai também já está em outro plano, né, mas minha mãe está lá em Manaus, eu já falei com ela. E passei um tempo em Manaus. E foi assim, foi uma descoberta interessante porque assim, as histórias, eu costumo falar na abertura, na chegança das histórias, tocando um tambor, onde eu falo para as pessoas, para as crianças menores, para as crianças maiores, que são os adultos, porque toda árvore grande um dia já foi semente também, né? É bom lembrar disso. E a memória está lá, a memória de sua infância. Então, eu toco o tambor e tenho essa constância de dizer que toda história tem um coração. Toda história tem um coração. E o primeiro som que nós escutamos, muito bebê, ainda dentro da barriga da mamãe, de nossa mãe, é o som do tambor, o coração da mamãe. É o tum-tum. É o tum-tum, né? Então, ele está muito vivo na nossa memória, né? Então, quando aquieta o tempo, faz silêncio, a gente escuta o coração. E o coração da mãe é música para os nossos ouvidos. Lembrança que traz a memória da mãe, né? Então, essas memórias, elas da minha vivência no interior, da minha vida como ribeirinha, da minha cultura amazônica mesmo. Ela tem toda essa influência mesmo no meu trabalho. Então, eu fiquei em Manaus durante algum tempo. Um dia, dentro das pessoas que eu trabalhava, da minha religião, começamos a visitar abrigos de idosos, abrigo de crianças. E num desses momentos, eu sentei perto de uma senhora bem velhinha mesmo. Sentei do lado dela e contei uma história para ela. Aí ela olhou para mim e falou: eu tenho uma história para te contar. Sim. Tem. E ela me contou a história da vida dela na beira do rio. Ela disse que ela veio do interior. Eu vim do interior. Estou morando nesse lugar porque me trouxeram para cá, mas eu nasci no interior. E eu gosto de falar sobre isso. Anabela, a partir daquele momento eu fiquei pensando, eu disse, poxa vida, né? Eu nasci no interior. E muitas das vezes, as pessoas, né, eu falo por mim, a dificuldade de se reconhecer como uma mulher amazônica, ver o valor que isso tem, né? Ter isso como referência na vida.
do lugar de onde você veio, da sua origem. E isso me tocou o coração. Sua identidade. A identidade, exatamente, pertencimento. Pertencimento. Né? Quem eu sou. Exatamente. E vai refletir, vai reverberar na sua prática como, Sim. né, como educadora, na educação que você vai realizar, porque primeiro você tem que saber quem você é, de onde você vem. Exatamente. Foi exatamente por isso que eu comecei a falar aqui contigo, trazendo a história da história, né? Que é um pouco de mim também, né? Da minha cultura, de onde é que eu vim. Então, morei em Manaus, né? Conheci meu marido, né? Meu marido um paulista, chegou lá em Manaus, né? E casamos, tivemos nossos filhos e resolvemos mudar para Porto Velho. Cheguei em Porto Velho, contava história já em Manaus, Subiram né? o rio. Subimos o rio, né? Viemos, continuamos o caminho do rio, né? Chegamos em Porto Velho, eu fui morar num lugar, num bairro, 4 de Janeiro. E nesse bairro tinha uma escola, tem uma escola ainda lá, com o mesmo nome, 4 de Janeiro. Eu cheguei aqui em Porto Velho, na cidade de Porto Velho, num tempo em que houve uma grande enchente. Só essa história já tece um caminho. Já tece uma renda. Uma renda. Então, teve uma enchente. E as pessoas que foram retiradas dos lugares das suas casas, onde a água tomou de conta, né? Elas foram para abrigos, morar em abrigos, né? E uma dessas escolas que se tornou abrigo para receber essas famílias foi a 4 de Janeiro. E nessa escola era caminho. Eu passava para levar meu filho na escola. Quando eu passava, eu ficava escutando som de criança. Tem criança aí dentro. Porque fecharam a escola, né? Fecharam a escola para receber as pessoas para abrigar. Exatamente, para abrigar as pessoas que vieram. Daquele momento lá que a água tomou de conta das casas deles, né? Das casas deles e ribeirinhos. Então, eu pedi licença das pessoas responsáveis para contar histórias para aquelas crianças. 2014. E eu fazia um lanchinho, amarrava assim, chegava lá, ia para a quadra, chamava as crianças, cantava, tocava, brincava com eles, levava papel, levava lápis de cor, lápis de cera, e ficava com eles lá, brincando. Tirava 1 hora, 1 hora e meia da minha rotina para brincar com eles. Né? Fiz isso durante algum tempo. Trazia histórias e conhecia histórias. O interessante de ser contador de histórias é que, assim como nós contamos também, nós escutamos histórias. Então, as histórias que nós escutamos, elas com o passar do tempo, elas se tornam inspiração. Inspiração para nossos contos. Já tem aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto. Porque a sua história, a história do outro vai fazendo parte da sua história, como numa renda, né? Um ponto vai emendando no outro ponto e aí a renda fica mais bonita. Exatamente. E eu contava para eles assim, como se inicia uma história, né? Como a gente conhece. Pois era uma vez. Como se inicia uma história? Não, como se inicia uma história? Como se inicia uma história? Como é a chegança de uma história? Outro dia, uma pessoa me perguntou, que história eu posso contar? Que história eu conto? Que história contar? Dentro de uma temática, dentro de uma determinada situação, que história eu conto? E aí eu falei para ela, disse assim, conte a história que está no seu coração. Porque eu acredito que é importante contar a história. Importante contar a história. As histórias, elas não nasceram para ficar aqui dentro da gente. Não, elas nasceram para ser contadas. Porque quem ouve, quem escuta uma história, é aí que está o contador de história. Ele escuta uma história e ele leva aquela história. Aquela história voa, ela viaja nesse caminho de rio que eu estou te falando, né? E ela dá continuidade. E quem conta um conto sempre aumenta um ponto, né? As histórias e a chegança, como eu falo, né? Que eu aprendi desse jeito, né? É lindo, eu acho essa palavra maravilhosa. Chegança. Eu acho interessante porque eu ouvi essa palavra de você e eu uso uma palavra que eu gosto muito, que é bonança. E aí, olha só, tem uma chegança e tem uma bonança. E eu fico assim, para mim foi um encantamento, né? Essas duas palavras se encontrarem, porque eu nunca tinha ouvido chegança. E eu fiquei encantada. Olha que coisa
encantadora, que coisa maravilhosa, né? Esses pontos se encontrarem nessas palavras, nessas histórias. Ó, agora você deixou a gente curiosíssimo, né? Paulo Freire, mais uma vez a referência a ele, já dizia, ensinar exige curiosidade. E eu estou curiosa. Ai, você vai ter que contar uma história aqui. A gente quer ver uma história contada por você. Você citou Paulo Freire também, né? E eu me recordei aqui Paulo Freire também para falar do ser inacabado, né? Desse aprendizado contínuo. Nós estamos sempre aprendendo, né? O contador de história ele precisa ter esse olhar, essa escuta, né? Essa percepção para saber que está sempre aprendendo, né? E nós aprendemos assim, estou aprendendo contigo, estou aprendendo uma criança, o quanto ela tem para ensinar para nós. O gesto, o olhar, a fala, né? E eu costumo falar assim que foi como eu aprendi com os meus professores, de contadores de histórias, os pescadores, como eu falei agora há pouco para você. Porque o contador de história, como é que eu compreendo o contador de história, como é que eu trago essa memória dos contadores de histórias. O primeiro esse contador de história tem que ter uma magia, né? Ele tem que ter esse movimento, ele tem que... por mais que você... dizendo agora do lugar de fala que eu estou hoje, que é a academia, onde a gente vai apresentar práticas, teorias, por mais que tenha esses elementos teóricos, científicos, que validam, inclusive hoje, o conhecimento pedagógico, o conhecimento educacional, mas a contação de história, ela tem esse envolvimento, ela tem essa magia, é uma magia que você abraça, né? Para mim, a melhor palavra numa contação de história é o abraçar. Parece que você junta ali e aconchega e aquele... como meu pai também contava muitas histórias pra gente no entardecer, então ficava aquele acalanto, que é a palavra que você usou, né? Aquele acalanto ali de estar próximo de quem você ama, de sentir segurança, de acreditar que aquela história ela te leva para outros lugares, ou ela te ensina caminhos, ensina emoções. Então, é uma áurea muito... Eu acho muito mágica. A palavra, para mim, é uma magia que envolve a contação de histórias. Eu falei agora há pouco para você da minha trajetória como contadora de histórias, né? Que ela continua no aprendizado. Nós estamos em pleno aprendizado. Aqui, do Paulinho. Do ser inacabado. Mas, assim, o contador de história, ele tem o contador de história, que é o contador de história tradicional. São aqueles contos populares. Contos que a gente escuta, como eu falei para você agora há pouco, que eu escutava dos pescadores, né, das pessoas do interior. É o contador de história, esse que ele vem trazendo através da oralidade. Passado de boca em boca. São os contos, e assim eles são passados, de geração a geração, de boca em boca. Esse é o contador de história tradicional. Na sequência vem o contador de história profissional. É quando ele começa a estudar ir em busca de estudar, de conhecer, procurar aprender mais sobre aquele ofício, aquela missão. Eu considero como missão contar histórias. Mas é preciso esse aprendizado para conhecer sobre você mesmo, conhecer sobre seu corpo, a fala, o gesto, como contar histórias não só pela oralidade agora, mas também pelo corpo, pelos gestos, o que chegam antes. É a chegança que eu falei para você. O que chega antes, quando você encontra um grupo de crianças, quando você traz uma história. A primeira história que chega, ela chega nos teus gestos, como você abre os seus braços para receber. Eu estou aqui. Você não precisa falar, eu estou aqui. Eu abro meus braços, eu estou falando, estou aqui. É a linguagem do corpo, né? Então, esse estudo, você vai em busca de conhecer e até chegar ao contador educador, né? Que é interessante o encanto quando chega na escola da contação de história. Quando você traz a contação de história para dentro da sala de aula, para o chão da escola, experimenta,
Não só contar, está dentro de um plano de aula, eu vou contar dentro desse plano de aula, é assim, assim, assim. Não. Se as crianças chegam agitadas depois do recreio, eu sento, né, no chão, vamos contar uma história. Ou então, o que aconteceu lá fora de interessante? O que você viu? Aconteceu alguma coisa boa lá? Pergunta, escuta. Então, depende da maneira como você traz a contação de história para dentro da escola, para dentro da sala de aula, as pessoas começam a ter aquilo como referência, as crianças começam a ter aquilo como referência, que a contação, que a história, ela pode chegar a qualquer momento, Mas é preciso, né? Mas é preciso um ritual. Contar a história é preciso ritual. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe diz a importância dos rituais na nossa vida. Né? Pequeno Príncipe. É preciso acalentar o coração, preparar o coração. Olhar no olho daquela criança, olhar para quem eu estou contando a história, saber quem é que está ali, né? Para poder a história chegar. É aí que chegam os acalantos, a chegança, como eu falei para você, a música, né? Então, você já participou das minhas oficinas, né? Muitas. Sabe? Eu gosto de cantar. Né? Ah, então canta. Cantar, eu toco flauta, né? Então, e tem outros instrumentos, né, que eles trazem essa possibilidade de tocar o coração de quem vai escutar aquela história, né? Então, quando eu digo que as crianças chegam do recreio agitadas, né? A flauta, ela é um desses instrumentos, né, que eu costumo utilizar para acalentar o coração, para trazer uma tranquilidade, né? A flauta, ela tem essa história com ela mesma, é um instrumento, né? Para trazer uma tranquilidade mesmo no ambiente. Ela faz uma busca. Isso, ela modifica. Uma busca interna. Ela te leva para o interior, para o seu interior, né? Ela vai calmando, ouvindo o tum-tum. Ela faz a gente ouvir o tum-tum. Faz. Então, é nesse sentido de trabalhar com os instrumentos, né? Isso não quer dizer que para um contador de história ele precisa ter um instrumento, ele precisa saber tocar algum instrumento específico, ou ele precisa saber cantar, né? Dominar essa questão da cantoria, né? Eu acredito que o educador, ele é também um artista, né? São palavras de Paulo Freire também, que ele diz que o educador é um artista a partir do momento que ele redesenha o mundo, que ele reconta. Então, é a maneira da gente buscar dentro de nós, né, a nossa cultura, em primeiro lugar, de onde é que nós viemos, que eu falei agora há pouco de você, né, se reconhecer, ver quais são as minhas habilidades, né? Todos nós temos ponto positivo nessa vida. Todos nós temos alguma habilidade, uma criatividade, né? E o professor, em especial, ele tem também isso. O professor é um profissional que, dentro da sala de aula, capacitado para olhar as crianças. Eu vejo no professor um profissional de altas habilidades, não altas habilidades na terminologia técnica, mas de altas habilidades na potencialidade, né, na expansividade do seu ser enquanto educador. Exatamente. Vejo dessa forma também. Então, como eu estava te falando dentro desse percurso, né, como foi chegar até aqui como educadora hoje, né, pedagoga, né, isso foi uma busca também, é um sonho, Anabela, realizado, para trazer a contação de história, mas dentro de uma fundamentação, embasado, né, para trazer mais de maneira, trazer a cultura amazônica, né, trazer os elementos naturais, trazer a força dos rios, a força da floresta, das árvores, né, da nossa cultura mesmo, mas tendo uma base teórica também, né, que é bem importante para a gente que trabalha com educação, se segurar nessa base para trazer a contação de história como um recurso pedagógico, não apenas um simples recurso pedagógico, um potente recurso pedagógico que toca o coração, é capaz de tocar o coração. Pode tocar o coração e de transformar, trazer uma situação, um momento mais leve também para dentro da sala de aula, né?
E não só dentro da sala de aula, mas onde chegar, porque a história é assim, ela chega onde ela precisa chegar. Ai, a gente fica emocionado, né? A gente fica emocionado porque Selma e eu acreditamos na educação como um processo de transformação, como um processo, não o amor romântico, mas o amor educativo, o amor que ele transcende puramente o ato de ensinar e aprender. Ele é história, e essa história que a gente conta aqui com essas pessoas que inspiram a gente. Então, Selma, eu gostaria de fazer um convite despretensioso, tá? Eu sou só uma menina inocente, de que você tocasse aqui pra gente, fizesse uma pequena chegança e uma contação para inspirar nossos corações. Ok. Como eu falei agora há pouco, né? A flauta é um instrumento que eu costumo tocar para as crianças, né? Para fazer essa chegança, mas não necessariamente isso quer dizer que o contador de história ele precisa ter o instrumento, fazer parte da história, não. Pode ser o corpo, é né? Teve uma individual. oficina que a gente fez, o que você corpo. fez com o corpo, Exatamente. né? Bater O som palma, pelo corpo. o sopro, a palma que a criança é muito corpórea Sonora. e muito sonora. Sonora. É o nosso corpo e a criança, para quem trabalha especialmente com a educação infantil, os anos iniciais, o corpo e o próprio corpo, o nosso corpo e o corpo da criança é muito sonoro. Então, como a Selma falou, que não há necessidade, eu não toco nenhum instrumento, então não vou contar a história. Né? Não é uma relação, né, uma condição sem a qual. É algo que potencializa, mas que você pode fazer aí com o que você tiver em mãos, literalmente. Exatamente. Eu sempre falo assim, busque o seu ponto positivo, busque suas habilidades, né? Aquilo que você reconhece em si mesmo, né? Olha para você, olha para o seu corpo. As vozes, né? Às vezes você tem o potencial de fazer voz, tonalizar a prosódia, né? Você enfatizar ou você modificar o tom de voz ou o som da voz. Isso tudo já promove a contação. Exatamente. Mas agora, ai, que tudo, tô emocionada. Ai, é muito emocionante. Não sei se você pediu, mas a história chegou. Essa história é uma história que eu vou contar agora, é uma história de gestos, é uma história de dedos, de mão, e ela é utilizada para crianças pequenas, crianças bem pequenas, porque ela é uma história curta, né? E eu costumo utilizar ela como chegança, juntamente com a flauta, com os tambores, né? E com os cantos. Então ela vem trazendo história para criança pequena. Ela vem como uma chegança para abrir, para iniciar uma história maior, né? Uma história com um texto maior para crianças maiores. Então eu vou trazer aqui uma história para criança pequena, bem pequena. Tá fazendo, menina? Na minha janela? Eu posso ver? Eu tô fazendo um ninho. Coisa que passarinho sabe fazer. Que tá fazendo, menina? Na minha janela?
posso ver? Eu tô chocando um ovinho. Coisa que passarinho sabe fazer. Que tá fazendo, menina? Na minha janela. Eu posso ver? Tô comendo minhoca. Coisa que passarinho sabe fazer. E você, menina? O que tá fazendo? Na minha janela. Eu posso ver? Eu estou lendo um livro. Coisa que eu já sei fazer. Ai, que tudo! E você, menina? O que tá fazendo? Nossa, emocionante. Eu tô emocionada. Maravilhoso. Ai, ó, inspirador. Não tem outra palavra para nossa série, na verdade, professores inspiradores. Emocionada mesmo, olha. Que coisa, que delicadeza, que primor, Selma. Eu fico honrada de receber você aqui no Zona Norte e ter a oportunidade de, com esse momento, esse diálogo, com certeza, inspirar outras pessoas do mesmo modo que você me inspira com a sua contação de história, com as suas vivências, com a sua flauta, com os seus gestos, com a sutileza que você traz para uma prática que é uma prática cultural, que é uma prática que acalanta, que é uma prática que renova, que é uma prática que transforma, né? Que é uma prática que faz a gente ser melhor. E é isso eu acredito na educação. A educação transformar as pessoas para que elas sejam melhores, né? Para que a gente possa ter espaços melhores, pessoas melhores. A primeira vez que eu te vi, eu já fiquei encantada e o nível de encantamento só aumenta, tá? É claro que em poucos minutos, 20, 30 minutos, é o que a gente pode fazer, mas vocês têm aí na descrição do episódio os contatos, os links das redes sociais da Selma para conhecer o trabalho, conhecer os espaços, conhecer as oficinas. Eu tenho um grande sonho que é ter um quintal, sabe? Ter um quintal brincante, mas um quintal no meio da floresta, sabe? Não na cidade, na floresta, em que, sabe, você pega e conduz a educação ali de modo de colocar o pé no chão, de brincar com barro, de ouvir história, de olhar para a lua, e a lua inspirar a gente na contação. Vamos ver, tem esse sonho e você anima esse meu sonho com as suas contações, com a sua vivência. Para a gente encerrar, qual a mensagem que você traria para os educadores que estão hoje já na prática e os educadores que estão em formação, e principalmente esses que estão passando aqui pelo Instituto Federal e que amanhã, ou já hoje, serão contadores, serão educadores? Anabela, eu vejo assim que todos nós somos contadores de histórias. Contadores de história porque cada pessoa tem sua vida, sua vivência, né? O que hoje é um acontecimento, amanhã é uma história. Então, mas para nós, né, contadores de histórias, eu costumo falar assim, Ana, que é preciso olhar a nossa criança interior. É preciso tratar da nossa criança interior, né? Porque quando nós buscamos essa conexão de nossa criança interior, como eu falei agora há pouco, eu trabalho com as sementes, gosto de trabalhar com sementes, né? Então, e eu falo para as crianças, né? Essa semente pequenininha aqui, um dia ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore
frondosa, bonita, ela vai dar outros frutos, outras sementes, né? Então, para os educadores, para nós, contadores de histórias, como é que funciona isso, né? Olhar a nossa criança interior, olhar a nossa semente, né? A nossa origem, saber quem somos nós, para poder trabalhar com as histórias, trazer as histórias pelo acalanto, porque quando nós acalentamos primeiramente a nossa criança interior, né? É o nosso olhar de quem chega, é o nosso olhar de quem fala, de quem canta, né? Vê as cantigas de roda, como é que você canta, como é que você utiliza o tom da sua voz, né? Para falar, para cantar, né? Então, se eu canto um canto que venha trazer a criança para aquele lugar, para aquele pertencimento, para trazer aquele lugar que ela está no presente, né? No presente. Daniel Munduruku fala assim que nunca pergunte para uma criança Munduruku o que ela vai ser, o que ela pensa em ser no futuro. Não, é o presente dela, porque ela já é aquilo que ela é no presente. Ela já é. A criança, ela tem uma potência tão grande dentro dela, um vigor, uma alegria de viver tão bonita, que quando você traz a contação de história para trabalhar a imaginação e a criatividade, ela mesma já vê aquele lugar. E muitas vezes você olha, dificuldades. Sim, e muitas vezes você, às vezes, pode pensar, a pessoa, o contador de história pode olhar, não, ela nem prestou atenção. Tá lá, tá guardado lá dentro. E muitas vezes ela lembra até detalhes que você passou e ela tá com aquele detalhe na memória, né? Ela segura aquele detalhe da história, da contação de história, né? Então esse olhar sensível para quem você conta a história, aonde é que chega essa história? Contar a história e acreditar naquilo que você está falando. Porque Isso quando é um você elemento acredita, importante, né? Você acreditar. Eu acredito que acreditar no que você professa exatamente, é importante. Por isso é professor. A palavra professor vem de você professar porque você acredita naquilo que você está falando. E você acreditar naquela história, eu vi, eu estava lá, eu vi. E você olhar no olho de quem você está contando. Eu vi. Quando a criança percebe, assim como ela percebe também quando você não está presente naquele lugar. Estou contando aquela história porque ela está no plano, vou contar aquela história. Mas quando ela acompanha o teu olhar e ela diz assim, não, ela está vivendo aquela história. Você entra na história, a criança convida a criança para entrar na história contigo. E ela acredita, ela vê aquilo que você está vivendo, aquela história. Está contando porque você está imaginando. Eu contei uma história porque eu imaginei um passarinho voando aqui. Né? Para mim, é o contador, é o olhar dele, né? Como ele vê. Né? Então, eu acredito que essa inspiração, principalmente quando a inspiração de contar a história, ela vem também pela verdade que a criança traz com ela. Né? Eu observo criança, né? Pela convivência que eu tenho, né, com elas, eu anoto o que elas falam. A criança fala pérolas maravilhosas, que você anota. Uma das fases do desenvolvimento, do ponto de vista pedagógico, mais fantástico é justamente essa primeira infância. E como a linguagem e os gestos e o olhar conseguem ser incríveis, fabulosos, literalmente fabulosos, de fábulas incontáveis que uma criança, que ela concebe, que ela imagina, que ela acredita. Sim, ela acredita. E eu trago essa possibilidade, trabalho com histórias regionais. Por quê? Porque eu trago essa minha origem, essa minha cultura, né? Minhas histórias, elas são direcionadas mesmo, trazendo essa regionalidade da cultura amazônica, né? E também para a criança ter essa oportunidade de se conectar com a natureza, né? Então, as histórias que elas chegam são histórias de passarinhos, são os animais, a floresta, o rio, né? Os elementos presentes que você pode olhar e pode trazer, ter essa oportunidade de trazer as folhas para as crianças, trazer as sementes, a madeira, né? Um simples galho, um graveto que pode se transformar num boneco, numa letra. E você passa para aquela criança, conta a história, e depois você desenvolve atividades com ela dentro de um plano de aula, trazendo a nossa realidade, o nosso regionalismo. Né? Nisso que eu acredito, é com isso que eu trabalho, né? Com essa força que vem da natureza, dos rios, das águas, né? E dos encantados da floresta. Pessoas
poucos minutos, acredito que são inspirações para uma vida inteira. Então, se você quiser saber mais, acompanha aí os nossos episódios, a nossa série Professores Inspiradores. Na descrição do episódio estão os contatos e os materiais que você pode localizar e se inspirar nas vivências que a Selma compartilhou aqui com a gente nesse momento tão encantado. Vamos encerrar então, Selma. Ok. Muito grata pela oportunidade de estar aqui com você, falar um pouquinho da minha vivência como contadora de história, como educadora, e que, assim, como eu acredito no poder que vem da natureza, da floresta, eu acredito que isso é uma semente, sabe, Anabela? Uma semente. Pode ser plantada, assim, com muito amor. E ela vem germinando, trazendo a força das águas, da chuva, e vem germinando e florescendo e trazendo outras sementes, tá? Que ela possa ser semeada, esse encantamento da contação de história verdadeira mesmo, da floresta, da natureza, e trazendo a primeira infância como um encantamento mesmo, da primeira infância, que é com isso que eu trabalho, né? Então, muito grata por essa oportunidade e que essa semente possa voar, ser semeada em um bom terreiro, em um bom plantio. Grata. Curiose-se. Até a próxima. Bonanças. Educação à distância, mudando realidades.